Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia lindo pra gente chamar de novo. Bom dia. Mais um dia para nós fazermos novas escolhas. E estamos aqui, ao vivo. Simbora já quem tá entrando, apertar nesse coração, pra gente poder avisar esse Instagram que nós estamos na área e convidarmos mais pessoas para estar aqui conosco nesse nosso dia 2 do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. Como é importante a gente saber e ter a convicção da nossa verdadeira identidade. Ontem eu estava na mentoria com as meninas e a gente estava fazendo uma reflexão sobre autoestima e autoimagem. E há uma diferença nisso, porque a autoestima, ela depende da sua autoimagem. E a sua autoimagem é você saber qual é a imagem que você tem de você mesma. E talvez se essa imagem está distorcida por conta de falas e situações que aconteceram na sua jornada, você desconfigura essa imagem. Essa imagem para você ela não fica clara. Então, é muito importante você ressignificar essa imagem. É muito importante. E realmente ter essa convicção de que a sua verdadeira identidade não é, sobretudo, aquilo que as pessoas já falaram para você, mas aquilo que o Criador já depositou sobre a sua vida. Então, vamos lá. Clica aí o dedo nesse coração. Deixa esse Insta avisar a galera que nós estamos aqui. E a gente vai começar. O autor já continua assim pra gente, ó. Nossa vida não é uma simples coleção de dias e de meses. Somos conhecedores do belíssimo projeto arquitetônico da vida, do amor e da troca de energia humana. Somos movidos e motivados pela vibrante sinergia que brota da paixão das experiências e do fino néctar dos momentos compartilhados, porque isso gera lembranças, memórias. O verdadeiro desafio de todos nós é encontrar um ponto de equilíbrio entre o martírio e o narcisismo. Uau! A arte de evitar os extremos é delineada na tela da maturidade e pintada com as pinceladas abstratas de inúmeras experiências. Gente, de fato as experiências são assim importantíssimas nas nossas vidas, porque a cada nova experiência o nosso cérebro tem o quê? Novas informações. E essas informações acabam tendo associações e nos ajudando ao quê? A fazer novas escolhas. Só que talvez essas escolhas, eu já falei aqui para vocês, elas dependem um pouco do seu passado e do seu futuro. Das lembranças que você ancora do passado e das projeções que você coloca no futuro. Então, se esses tempos estão também distorcidos, você provavelmente não vai fazer uma escolha assertiva agora. Não devemos nos autoconsumir, mas compreender que existe algo entre o egoísmo e a negação de si mesmo. Não se trata de um clangor de clarins nos convocando para sermos egocêntricos e egoístas,
mas de um clamor para equilibrar o coração das mulheres que permitiram que os problemas alheios se tornassem mais importantes do que os seus. Quantas vezes nós vemos e ouvimos, e já vivemos isso, já vivenciamos isso, de colocar problemas das outras pessoas na frente dos nossos problemas. A gente quer resolver os problemas dos outros, mas deixa de lado os nossos problemas. Um clamor para reconhecer seu ponto forte antes de se tornarem perpétuos líderes de torcida para outros e nunca para si mesmas. Esse problema não é só feminino. Na verdade, é um problema humano. No entanto, o instinto maternal das mulheres aumenta a suscetibilidade delas com respeito a essa questão. Os instintos maternais funcionam bem com uma criança, mas é bom para não tentar experimentá-las num homem. Eles são perigosos quando combinados com o preconceito social, que tende a colocar as mulheres em papéis de subserviência. Fazem dela uma excelente candidata ao martírio por qualquer causa, menos a sua própria. Deixa eu te falar algo. Quantas vezes, já no processo de autoconhecimento, eu percebo que mulheres abandonam a sua causa por causa das outras pessoas. E eu creio sim que de fato é muito importante a gente lutarmos por causa das outras pessoas. Isso é relevante, isso é amoroso, isso faz parte de propósito de vida também. Mas entenda algo. Quando você está no avião e eles passam as instruções de emergência do avião, eles te orientam ao quê? Máscaras cairão à sua frente. Coloque em você primeiro. Coloque em você primeiro. Porque se você não tem o oxigênio suficiente para você, você não consegue ajudar o que está ao seu lado a colocar máscara nele. Então, até que ponto você tem se envolvido com os problemas dos outros e esquecido de colocar a sua máscara de oxigênio? Até que ponto? Grande número de mulheres tem dificuldade de gostar de si mesmas porque a sociedade as pressiona para serem completamente abnegadas. Qualquer tentativa de cultivar e amar a si mesma é condenada, provocando acusações de egoísmo e narcisismo, de não serem esposas ou mães adequadas ou até mulheres adequadas. A gente tem que cuidar muito com o que a sociedade tem colocado para a vida da mulher. Mulher alguma deseja esse rótulo e muitas obedecem, dando e dando. E jamais apreciando a si mesma, jamais compreendendo que para realmente dar, você deve primeiro apreciar os dons que você possui. Você tem conseguido apreciar esse dom? Você tem conseguido identificar o seu dom, colocar o seu dom em prática? Ou você está totalmente voltada a resolver problemas das outras pessoas? A gente precisa entender que cada um precisa cuidar da sua vida. E quando cada um cuida da sua vida, eu tenho certeza que o todo acaba sendo beneficiado. O todo acaba sendo beneficiado. Então, olha. Lamentavelmente, a vida de certas mulheres se tornam tão fúteis como a de uma criança que tenta colocar o oceano inteiro em seu balde de areia. Não importa quanto se dedique à sua tarefa, esforço nenhum é suficiente.
Não é fácil vencer essa pressão. Até as pessoas para a liberdade são atingidas de maneira negativa pela pressão da opinião pública. Resistir à opinião de outro é, na melhor das hipóteses, estressante e, na pior, debilitante. Quantos de nós somos mutilados pelas massas de pessoas que não nos permitem a liberdade de nossas próprias opiniões e a exploração de nossa própria personalidade? É essa questão de rotular-nos, né? A gente precisa entrar numa caixinha porque senão não seremos amadas e aceitas. Nós precisamos estar com os rótulos iguais para que de fato a gente seja reconhecida, amada. Mas quando a gente entende que a nossa autoimagem não pode estar vinculada a isso, a gente busca de verdade a nossa identidade de única, de singular. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque quando a gente tem a convicção disso, a gente vai buscar sempre essa verdade que já está aqui, convicta e inculcada, para a gente poder alinhar tudo que vai estar acontecendo ao nosso redor. Então, todas temos a tendência de refletir a opinião de outros. Se alguém diz que sua aparência é horrível num determinado vestido, não é verdade que vai usá-lo com relutância da próxima vez? Embora afirmamos que não levamos em conta o que os outros dizem, somos todos vulneráveis até certo ponto às palavras e à ideia das pessoas. Mas se quisermos ser indivíduos aptos, devemos desenvolver a habilidade de abraçar a nós mesmos. A autoimagem positiva... Aqui, ó. A autoimagem positiva não é arrogante. Ela é necessária para procurar um relacionamento sadio com as outras pessoas. Vai buscar um relacionamento sadio e não um relacionamento tóxico e dependente. As pessoas com baixa autoestima são obsessivas demais para poder apreciar alguém. Elas se agarram aos outros como uma trepadeira ao muro. Precisam de outros para ficar de pé, e essa necessidade é compulsiva e extenuante. Legal essa comparação, né? Que ele coloca de que parece uma trepadeira porque precisa de algo para ficar em pé. Só que quando a gente está fraca, quando a gente está desesperançosa, quando a gente está com aquela sensação de incapacidade, isso ecoa muito forte no nosso coração. E a gente precisa fazer o quê? Ressignificar essa vivência, a gente precisa ressignificar esse acontecimento, esse pensamento e firmar onde realmente importa. Torna-se praticamente impossível encontrar alguém que a aprecie como pessoa se você não permitir que a vejam como uma força estabelecida e estabilizada na Terra. Então, aonde está a sua raiz? Da onde vem a sua força? Porque eu entendo que a sensação de incapacidade, a sensação de falta de pertencimento, de insegurança, está rodeando você. Mas quando a gente entende que isso é uma fase que a gente precisa ajustar na vida, nós colocamos algo no nosso coração que é o aprendizado. E aí a gente começa a desconfigurar isso e realmente deixar a visão daquilo que está acontecendo mais clara na vida da gente. É preciso que ouçam cantar a sua própria canção. Devem ouvir o seu solo. Cante a melodia de sucesso de todos. Cante a melodia de sucesso de todos e desejarão acompanhar essa música. Certifique-se, porém, de que só participem aqueles que se harmonizem com a sua autoimagem.
Você, na verdade, treina outros para tratá-la conforme a sua maneira de se tratar. Porque aí você lida com o respeito, você lida com a segurança de quem você é. E você não permite lixos sejam lançados ou depositados mesmo sobre você. Não pense em nenhum momento que os outros não observam o seu nível de estilo, classe e preferência. Todos nós, ao fazer compras, tivemos de lidar com o fato de que a pessoa para quem compramos iria ou não adquirir determinado item. Você quer comprar algo que pelo menos se compare com o que essa pessoa escolheria? Quem ousaria dar uma bolsa barata para quem usa somente roupas caras? Quem se sentiria bem ao dar um presente que se destacasse como um item abaixo do padrão normal entre os pertences dessa pessoa? Ao agir com bondade com o eu, essa pessoa estabeleceu um padrão que todos devemos pretender alcançar, se quisermos ser uma bênção para esse indivíduo. Você determina o padrão com que os outros vão te olhar. Você determina o padrão como os outros vão te tratar. Então, estar com a nossa identidade fortalecida e firmada vai fazer toda a diferença, porque você muda uma frequência ao seu redor. Se você se entender como vítima, as pessoas vão te tratar como vítima. Se você entender que você é a coitadinha, as pessoas também vão olhar para você e vão tratar você como tal. Então você determina esse padrão. E você coloca o nível primeiro, aonde você está. Porque vai começar na sua mente. E essa frequência da sua mentalidade é o que vai gerenciar isso. Aí nós entramos num primeiro subtítulo aqui. Não nascer. Olhe, mamãe, nada de mãos. Não nascemos em relacionamentos. Quem dentre nós nasceu segurando firmemente a mão de outra pessoa? Entramos na vida com as duas mãos para o alto e os punhos bem fechados. Nascemos de mãos vazias. Gente, vai apertando esse coraçãozinho aqui. Vocês que estão entrando, muito bom dia. Deixa o Instagram entender que nós já estamos aqui na área para a gente poder alcançar ainda mais e mais pessoas, ainda mais e mais mulheres, a estarem tendo um entendimento diferente sobre quem elas são. Então, nós não nascemos em relacionamentos e não nascemos de mão dadas com ninguém. Bom dia! Não há mãos para segurar além da nossa. Aprendemos a estender-nos, mas só depois de termos tido a oportunidade de estender-nos para dentro e para cima. É o esticar do espírito para o alto e o estender-se da alma para dentro, que capacita o estender-se para fora do corpo. Eu gosto muito, né, desses pilares, do físico, do emocional e do espiritual. Porque, de fato, quando a gente entende essa integralidade, a gente começa a fazer as compensações da nossa vida. Por que eu tô falando isso para você? Porque eu já tenho visto mulheres extremamente espirituais, mas com dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque emocionalmente ela não tem um preparo e um desenvolvimento. Eu tenho visto mulheres fisicamente muito fortes, muito guerreiras, mas emocionalmente também com esse déficit. Por quê? Porque não foram desenvolvidas.
não foram trabalhadas nessa área. Então, de fato, o nosso emocional é algo que gerencia demais aquilo que nós fazemos. Mas eu não posso me deixar levar pelas minhas emoções. Eu preciso me levar pelos meus princípios que têm uma raiz espiritual. E eu também preciso me deixar se permitir ter energia, vigor, sabe assim? Energia ativa mesmo, células fervendo no meu corpo, com sangue mesmo, levando para a periferia, colocando assim esse corpo em movimento. Para quê? Para que os meus princípios possam ser colocados em prática de uma maneira mais madura emocionalmente. E aí eu tenho uma conexão do meu corpo físico, emocional e espiritual. Então, a maioria de nós nasceu único, tendo permanecido sozinho desde o útero até o berço. Brincamos sozinhos no berço, aprendemos as habilidades fundamentais de nos entreter. Sozinhos começamos e essencialmente terminamos. Pois mesmo que venhamos a morrer numa sala cheia de gente, na verdade morremos sozinhos. Jó disse que viemos nus e nos retornaremos. Ele tem razão. Damos uma volta completa. Não levamos conosco mais do que trouxemos. Não trouxemos ninguém ao mundo em nossa companhia. E embora possamos segurar as mãos de alguém ao morrer, mesmo assim enfrentaremos sozinhos a morte. Na melhor das hipóteses, somos viajantes de mãos vazias. Começamos com elas fechadas e acabamos também assim. Entre esses dois pontos, nossas mãos irão segurar muitas coisas, mas no fim, como aconteceu no começo, serão abertas. E mão alguma será achada dentro delas, apenas as nossas. Nada é mais básico para o bem-estar espiritual e emocional do que aquilo que consideramos agora. Saiba então que existem algum pré-requisito para um relacionamento sadio do amor. Não podemos amar mais os outros do que amamos a nós mesmos. Entenda isso, por favor. Nós não conseguimos e nós não devemos amar mais os outros senão a nós mesmos. Nossa tendência é buscar nos outros o tipo de amor e afirmação que deve vir do nosso íntimo. À medida que nos adiantarmos, iremos discutir a relação que a mulher tem consigo mesma, depois com o marido e amante e finalmente com o Senhor. Olha essa relação que é colocada para nós. Nós mesmas, conosco mesmas, depois com o marido e depois com o Senhor. Se o relacionamento dela com o Senhor e consigo mesma não for fortalecido, ela irá relacionar-se com o homem pelas razões erradas. Você já pensou nessa questão? De como muitas vezes o nosso relacionamento com as pessoas, ele talvez esteja por uma motivação errada. Já parou para pensar nisso? Que talvez esse relacionamento esteja sendo movido por uma motivação errada e equivocada. Poxa vida, quando a gente tem esse entendimento, eu creio que porta se abre e caixinhas se abrem no nosso cérebro. Eu creio, de verdade. Seguindo aqui, ó. À medida que nos adiantamos, iremos discutir a relação que a mulher tem consigo mesma,
depois a relação com o seu marido e depois com o seu senhor. Então, desejará dos relacionamentos aquelas qualidades que só possam ser extraídas de uma autoimagem positiva e uma percepção clara de seu Deus. Mais adiante discutiremos detalhadamente a importância de ter uma vida centrada em Deus. No momento, porém, vamos considerar o que pode ser alcançado pela mulher que conhece e ama a si mesma. Esta noite, então, cara amiga, ponha à mesa para um comensal e sente-se diante de você mesma. Beba o vinho forte de seus próprios pensamentos e ria às gargalhadas com alguma lembrança humorística que não pode compartilhar com ninguém, senão com você mesma. Será que antes da noite terminar, você se achará aquecida pelo fogo dos seus próprios sonhos? E talvez sussurrando muito baixinho a convicção de que pela graça de Deus aprendeu finalmente que aprendeu a gostar da sua própria companhia? Eu era uma pessoa que eu tinha dificuldade de estar sozinha, que eu tinha dificuldade de ter um tempo para mim, porque isso por trás me gerava culpa, isso por trás me gerava sensações de acusações. Eu não dava conta de curtir esse momento comigo mesmo, sabe? E aí eu te pergunto, você tem esse momento? E aí eu te pergunto, você consegue rir de você mesma? Você consegue rir de você mesma? Por quê? Porque sentar à mesa, tomar um bom café ou um bom vinho e você desfrutar da sua própria presença, dos seus pensamentos, das suas lembranças e dos fatos cômicos que já aconteceram com você, você está conseguindo fazer isso? Em algum momento você consegue fazer isso? Porque se nós não desfrutarmos da nossa companhia, dificilmente a gente vai conseguir olhar para nós com amor e valor. Porque hoje eu entendo que eu preciso de um tempo para mim. E esse tempo é muito precioso. E aqui na minha casa eu falo para o meu marido e eu falo para as minhas filhas. Eu preciso de um tempo. Me dê alguns minutos. Ou, se cada um sai fazer o que precisa e eu me vejo sozinha, eu vou tirar esse tempo para mim. Para fazer algo que realmente alimenta a minha alma, aquilo que eu gosto. Entende? Então, reserve um tempo para você. Reserve um tempo para você voltar a fazer algo que você gosta e talvez você não faz mais. Será que o fato de estar só não necessariamente significa que se sente solitária? Você já se divertiu algumas vezes? Ou está guardando todas as suas habilidades sociais para alguém que não está presente? Está deixando de viver esperando algo. Você está deixando de viver esperando algo? Será? Se tiver essa declaração, dá a entender que você não é suficientemente importante para exigir o seu próprio respeito. Esse é um ponto perigoso para começar a vida. Se não puder valorizar a sua própria existência e presença, acabará tendo problemas em relacionar-se com outras pessoas. A maioria das pessoas não gasta tempo divertindo-se. Elas nunca planejam uma noite para si. Suportam o tempo que passam sozinhas como se estivessem sido enviadas para a solidão. Olha o entendimento e a percepção disso tudo. Mas é a mulher solteira que tem tempo para desenvolver a verdadeira espiritualidade. Ela não precisa preocupar-se com filhos ou com o marido. Tem tempo para fortalecer-se em vários e diferentes níveis.
Tem tempo para melhorar suas finanças, sua espiritualidade e sua personalidade. Cada área precisa ser fortalecida a fim de que possa discernir claramente se está amando ou apenas carente quando chegarem as propostas para a sua vida. Em 1 Coríntios 7, 34 e 35 diz assim: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que se casou. Porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Nossa, é difícil essa leitura aqui, para com isso. Mas deixa eu te falar algo. Há uma fase para cada situação nas nossas vidas. E a gente precisa entender essa fase. Só que enquanto a gente está numa fase, a gente está preocupado com a outra fase. E aí a gente não consegue fazer o quê? Desfrutar. A gente não consegue curtir, a gente não consegue se divertir, porque a gente está preso a alguns padrões que ainda a gente quer viver, que ainda a gente quer alcançar, e nesse momento presente a gente não vive. E aí? E aí? Estou, portanto, sugerindo que você tenha primeiro um relacionamento com Deus, depois com você mesma e finalmente entre os múltiplos frutos de sua habitação. Então você estará preparada para compartilhar com outra pessoa o que determinou ser digno de colocar na mesa do amor. As primeiras coisas em primeiro lugar Deus é um Deus de ordem. Ele criou Adão sozinho e depois lhe deu uma companheira. Adão teve tempo com Deus e consigo mesmo antes de passar tempo com a sua bela esposa. Olha que bonito isso, né, gente? Olha que bacana isso. Se Deus decidiu dar a você um tempo de comunhão com Ele, goze desse sábado e o receba como uma oportunidade para saborear a sua consagração e desenvolver suas habilidades como indivíduo. Mateus 22, 36, 39 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, de fato, se nós seguirmos, não tem segredo. A gente complica. A gente complica tanto. O que você precisa descomplicar? Qual a área da sua vida que você está precisando descomplicar? Qual? Opa, que saiu da minha página aqui. Cadê? Aqui. Então, Jesus disse que os maiores mandamentos listados na palavra são este. O maior mandamento é o que exige que amemos o Senhor de todo o coração, mente e alma. O segundo maior mandamento é que amemos o nosso próprio como amamos a nós. Mas como podemos amar o nosso próximo que está longe de nós se não aprendemos a amar nós mesmas? É aqui que devemos dar início ao processo de preparação do presente a ser dado. Pois como podemos presentear alguém que não valorizamos ou cremos que seja importante para nós? Não será esta a base para tantos relacionamentos problemáticos? Será que muitas pessoas têm a tendência de considerarem insignificantes e, portanto, submeterem uma vida de abusos? Olha os relacionamentos tóxicos aqui, gente. Olha isso. Mais significativo é o fato de que, se não nos valorizarmos, tenderemos a atrair pessoas que apoiam essa imagem desvalorizadas.
Lembre-se agora de que ensinamos as pessoas a nos tratarem conforme nós mesmas nos tratamos. Se você se respeitar, haverá homens que não apreciarão essa atitude. Provavelmente você ouvirá frases como estas: ela pensa que é uma coisa, ou esta garota é uma farsante. A verdade é que ele viu o produto e não sabe o preço que consta da etiqueta. Você deve aprender que a rejeição é às vezes uma bênção e não uma maldição. Olha o drive aí, gente. Olha o drive aí. Quantas vezes aconteceu uma situação dessa de rejeição e no momento pontual eu pensei que eu realmente estava sendo rejeitada. Mas mais tarde eu fui entender que o que estava acontecendo na minha vida não era uma rejeição, era um livramento. Entende? Então, quando a gente sai da fase e a gente é um drone para poder olhar de cima o que pode estar acontecendo na nossa vida, a gente se firma tanto na nossa identidade que eu tiro a condição de rejeição para um livramento. Entendeu? Então, de fato, a gente precisa olhar para nós, a gente precisa voltar para dentro, a gente precisa sim fazer esse trabalho de autoconhecimento e entender aonde na jornada, o que aconteceu na minha história, que a minha identidade foi acontecendo o que com ela? Foi sendo encoberta por muitas máscaras. Por muitas máscaras. Para quê? Para minha sobrevivência. Para minha sensação mesmo de ser amada, de ser aceita, de fazer parte, de pertencer. É pura sensação. Os indivíduos com baixa autoestima tendem a atrair outros que o dominem e o controlam ou os desprezam. Eles atraem o tipo de pessoas que tendem a reforçar o seu próprio negativismo. Lembra que eu já comentei aqui que o mal é repetitivo e o bem é criativo? Então você vai acabar repetindo o mesmo padrão e atraindo as mesmas repetições de padrão. É por isso que você precisa ser curada interiormente antes de iniciar qualquer relacionamento. Porque pessoas curadas, elas ajudam a curar. Pessoas feridas, elas vão ferir. Deus, certas vezes, adia os relacionamentos para dar-lhe oportunidade de curar-se como indivíduo. Então, e só então, você pode fazer escolhas saudáveis que não estejam baseadas na necessidade ou no medo obsessivo de ficar sozinhas. Há muitas pessoas que suportam abusos incríveis por terem um medo terrível de ficarem sozinhas. Para fugir de si mesmas, elas preferem viver com um abuso a enfrentar uma noite sozinha em casa. Se você não gastar tempo buscando a inteireza e aprendendo a arte de ser feliz sozinha, enquanto for solteira, por exemplo, irá casar-se por medo. E escolhas baseadas no medo é por conta de feridas que não foram curadas. Por isso que a gente precisa fazer escolhas baseadas no sentido de vida, num propósito que a gente tem para a nossa vida. Anos mais tarde, ao acordar do estado de coma da baixa autoestima, você vai reconhecer que é um ser valioso, quer haja ou não um homem à sua volta. Poderá encontrar-se então deitada ao lado de alguém que não pertence mais à sua vida. Ele se ajudava à sua exigência e autoimagem anteriores, e não mais a essa, a qual você verdadeiramente pertence. Você poderá descobrir que está ligada a alguém que se ajusta à sua disfunção, mas não à sua função. De maneira trágica, vocês se afastaram em vez de se unirem.
Muitas vezes, em resposta a um novo senso de valor da mulher, o homem entra em pânico e tenta insultá-la a fim de incutir-lhe uma falsa sensação de incompetência. Mulheres não aceitam essa degradação. Mantenham a coragem de discordar do aviltamento. Nunca vi essa palavra aqui. Vou ter que procurar no dicionário, gente. Existe diferença entre a crítica construtiva e a morte da alma humana. Saiba que não há nada errado com você. O homem é que é inseguro, desvalorizando-a para compensar suas próprias fraquezas. As mãos do homem forte batem palmas para a mulher, para sua mulher, e ele continua satisfeito consigo mesmo. Muitas noivas, enquanto caminham pela nave da igreja, dizem em segredo: salve-me, salve-me. E é o grito silencioso de um coração desesperado que está amando a ideia do amor, amando a esperança de que alguém vai amá-la, tanto que irá finalmente sentir-se satisfeita consigo mesma. Mas antes que cometa um erro trágico, você deve aprender a arte de sentir-se apreciada sozinha. Ontem na mentoria a gente comentou sobre a autoestima, lembra? Como que eu ativo a minha autoestima? Sabendo do meu valor, sabendo da minha autoimagem. Só que a autoestima, ela depende do quê? Da minha autoimagem. Porque aí eu consigo apreciar mim mesma. Eu consigo ter um apreço por mim. Eu consigo ter estima de mim mesma. Vocês estão entendendo a importância do valor da nossa autoimagem, da nossa identidade? Você deve compreender também que essa é a hora de aprender a respeitar as suas próprias opiniões. Ops, me perdi aqui, cadê? Isso não significa que deva ser inflexível quando se trata da opinião dos outros. Isso é muito forte, porque algumas pessoas acabam pegando conceitos só para colocar conveniência às suas más ações, às suas ações egoístas. Não é isso que a gente quer. Nós queremos ter tanto amor, valor e convicção de que nós somos, para que a gente possa fazer o quê? Trabalhar com os confrontos de ideias. Para que quando uma pessoa fala, eu não seja inflexível e egoísta a ponto de bater o martelo de que só aquilo que eu falo é o certo, mas que eu dou abertura para o outro falar. E nessa abertura para o outro falar e também se impor, e também colocar aquilo que acredita, eu também entro num movimento de liberdade aonde a escolha que o outro fizer faz parte ao outro, mas a escolha que eu faço faz a ver comigo e o sentido que eu dei para aquilo que eu estou vivendo e para aquilo que eu acredito. Então, eu não vou me impor com relação aos outros, mas eu vou respeitar as escolhas deles. E ele segue bem e eu sigo bem. Essa é a grande sacada. Não queremos estar sempre abertos à sabedoria oferecida por outros. Significa, no entanto, que você deve estar convicta de seus próprios pensamentos na ausência de outras pessoas e de seus conselhos. E aí você vai além, quando talvez você não tenha alguém para te dar um conselho imediato, você precisa ir para o secreto para pedir conselho para aquele que realmente te consola, que é o Espírito Santo. E ele vai te ajudar o quê? Aos poucos, sabe? Estando sensível e administrando tudo isso. O que você acha? Antes de pedir uma segunda opinião, verifique se tem uma primeira. Ficar a sós capacita a entender os seus próprios sentimentos e a desenvolver os seus próprios raciocínios. Pode acreditar, é muito melhor apaixonar-se por uma mulher que tenha suas próprias opiniões e criatividade do que se casar com alguém que só pensa o que você pensa e quer apenas o que você quer. À primeira vista, ter uma mulher submissa pode parecer nobre para alguns, mas depois de algum tempo vai querer uma mulher cujas ideias não tenham sido dadas por você.
Em resumo, a melodia precisa ser estabelecida antes de escrever a harmonia. Você deve firmar primeiro a sua identidade. Tem de obter alguma solidariedade financeira, mental e espiritual. Depois, quando e se vier a acrescentar à sua vida o impulso harmonioso de um parceiro, ele será enriquecido com a sua contribuição e você com a contribuição dele. Sem ser um peso que ele tenha de carregar até exaurir-se. Vocês estão entendendo, gente? Ai, gente, ter esse entendimento é muito maravilhoso. É libertador. É muito libertador. O alvo final é uma condição de inteireza. E ela não pode ser conseguida se você não estiver divorciada do seu passado e preparada para o seu futuro. Olha aí, ó, divorciada, separada do passado e preparada para o seu futuro. As nossas decisões de hoje têm a ver, sim, com o nosso passado, com o nosso futuro. Agora, o que nós não podemos é carregar essa carga do passado, tampouco essa carga do futuro. Porque se eu ficar focada no meu passado o tempo inteiro, eu vou ficar deprimida. Não vai ter jeito. Não vai ter como. Se eu ficar focada no futuro o tempo inteiro, eu vou ficar ansiosa demais. Não vai ter como, vai dar ruim. Entende que eu preciso ter uma visão e um entendimento. E eu não tenho que carregar essa carga desses tempos. Eu tenho que trazer para o meu agora. Eu tenho que viver o meu hoje, o meu presente. Dê então um passo a cada dia e observe Deus conceder-lhe graça para fazer mudanças e estabelecer metas para o seu futuro. Quem está na mentoria, a gente vai trabalhar isso. Gente, a aula da semana que vem tá maravilhosa, tá linda. Porque ali a gente vai, de fato, entender a nossa identidade e a gente vai projetar o nosso futuro. Essas metas de futuro a gente precisa trazer para o agora. E tá sempre lembrando, sabe? Sempre lembrando o quê? Nesses objetivos. Sua tarefa nesse ponto é bem simples. Há 3 palavras para começar: oração, louvor e carinho. Ore pedindo forças, porque você sabe que Ele dá poder aos que não o possuem. Louve a Deus pela sua sobrevivência, porque você sabe que ainda está aqui pela misericórdia do Senhor. Trate-se com carinho para consolar-se. Ao tratar-se com carinho, você vai encontrar renovação e consolo contra as tragédias da vida. Você pode fazer isso? Você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. Toque notas suaves no piano e tome um banho quente com sais aromáticos. Deixe-se na água e levante-se as mãos no ar, louvando a Deus que lhe deu a bênção de estar viva. Essa é a grande graça da nossa vida. Ore pelas coisas que geralmente a preocupam. Recuse-se a passar a noite se aborrecendo com aquilo sobre que não tem controle. Em vez disso, ensaboe-se e relaxe. Esta é a hora de dar a atenção a você mesma, dar a atenção que você merece. Tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Eu amo Eclesiastes. Eclesiastes é um ensinamento para uma vida simples. E essa vida simples, eu creio que é um entendimento muito lindo sobre as fases que nós temos na vida. E de que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E tudo tem o tempo certo determinado. E há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Comece a olhar para você com carinho
Eu costumo falar que quem entra nesse universo do autoconhecimento dá um bug. De imediato começa a dar um bug no cérebro. Porque são tantas coisas que começam a vir e muitas vezes a gente começa a se indignar tanto com nós mesmas, mas esse carinho que T.J. Jakes coloca para nós olharmos para nós mesmas é aquele acolhimento, sabe? É aquele acolhimento mesmo da nossa história, é aquele acolhimento da situação que nós estamos agora, é aquele acolhimento da condição que a gente consegue olhar. Só que isso tudo a gente precisa abraçar. Abraçar de tal forma que a gente ressignifica tudo isso, olhando para quem nós somos de fato e tomando decisões baseadas nas nossas metas de futuro, baseadas nos princípios que nós acreditamos. E aí a gente entende que a gente pode viver uma vida mais leve e que a gente deve viver uma vida mais feliz. Gente, vocês estão pegando isso aqui? Vocês estão pegando isso aqui? Isso é tão disruptivo. Isso é tão maravilhoso porque, Senhor amado, eu passo a não depender mais de opiniões. Eu passo a não depender mais de situações. E isso é libertador. É libertador. Ninguém te define. Ninguém te define. Ninguém te define. Não é a sua condição, não é o que você tem, não é o seu passado. Nada disso te define. Você precisa ter a convicção. A convicção. E você tem que ler todos os dias quem você é. Você precisa trazer essa renovação todos os dias, quem você é. Para que aí sim, quem você é, começa a realmente validar. Quem você é começa a ser validado. Validado aonde? Nas suas ações. Validado aonde? Nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, naquilo que você vai agregar na sua vida. E você está agregando tanta coisa de valor, porque você tem o valor, que isso não cabe mais dentro de você e você começa a transbordar. E você começa a ativar um propósito. Vocês pegaram isso aqui? Fala pra mim se vocês pegaram isso aqui. Me deixa saber se vocês estão pegando tudo isso aqui. É lindo como o T.J. Jakes coloca pra nós essa primeira relação do primeiro capítulo. Então a gente já encerra a introdução e o primeiro capítulo, que fala sobre amando a si mesmas. E amanhã a gente entra no segundo capítulo, e o segundo capítulo tem como título para nós Passos Femininos Apressados. E a gente vai entender qual é o contexto que ele traz para nós e quais as reflexões que a gente vai fazer no decorrer dessa leitura. Tá bom? Ó, um beijo grande no coração de vocês. Me deixe saber depois como tem sido, como que vocês têm encarado essas manhãs, como tem sido esse nosso morning book, como tem sido essas reflexões, para que de fato a gente também consiga aumentar a nossa frequência e alcançar outras pessoas, para serem disruptivas de verdade, amarem a si mesma, ressignificarem o seu passado e focarem no alvo. Eu acho que o nosso foco é o alvo. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, um excelente dia. Faça do seu dia um dia lindo, um dia memorável, porque ele já é. Tchau.